Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o eclipse solar que acontece no signo de Libra, agora no dia 2 de outubro. Um evento muito importante, porque é o último eclipse solar que acontece em Libra, e ele vai trazer aí reflexões bastante interessantes sobre os nossos relacionamentos e sobre a forma como a gente se equilibra aqui na nossa realidade interior. Mas antes da gente aprofundar no tema, eu já quero te pedir para deixar um like, deixa sua curtida, curta, comente, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar esse método milenar de autoconhecimento para que você consiga utilizar essa força, essa energia, essa sabedoria ao seu favor. Antes de tudo, é importante a gente entender como os eclipses se formam. Então, todo eclipse ele acontece quando Sol e Lua se encontram no ponto que nós denominamos na astrologia de eixo nodal. Então, o eixo nodal é o ponto de intersecção entre a órbita lunar e a eclíptica terrestre, que é o caminho que o Sol faz aí em torno do planeta Terra, né? Então, essas duas linhas, quando elas se encontram, e quando Sol e Lua se encontram nesse ponto exato, nós temos a formação de um eclipse solar ou de um eclipse lunar. Esse eclipse que acontece em Libra é um eclipse solar, porque ele acontece na lua nova, né, que é quando a lua ela entra na frente do Sol, ela eclipsa o Sol. Esse evento, ele fala sobre a simbologia desses dois astros, Sol e Lua, sendo o Sol o representante do nosso futuro e a Lua representando o nosso passado. E nós aqui no planeta Terra vivenciando o presente. Quando nós olhamos e vemos a Lua, que é o passado, eclipsando o nosso futuro, nós somos convidados a olhar quais são as questões do nosso passado que estão impedindo a gente de ir na direção de um futuro que faça sentido, que esteja conectado com a nossa essência, com o nosso eu, com aquilo que a gente precisa para se desenvolver, para evoluir, para progredir. Esse eclipse solar do dia 2, ele acontece a 10 graus do signo de Libra, muito próximo de Mercúrio, que está a 11 graus do signo de Libra, e do eixo nodal sul, que está a 6 graus de Libra. É muito importante que você identifique, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo como identificar o posicionamento planetário dentro de uma casa astrológica no seu mapa, identificar onde está o 10º grau de Libra, qual é a casa astrológica sob a influência do 10º grau de Libra no seu mapa astrológico. Porque é nesse setor de vida, nos assuntos dessa casa, que você vai sentir a reverberação desse eclipse nos próximos 6 meses. Porque todo eclipse ele abre uma janela, né? O que nós vivenciamos no momento de eclipse, nós não vivemos somente no momento do eclipse, embora aqueles assuntos eles se intensifiquem durante esse período, né? Durante o período entre eclipses. Nós começamos aí o período entre eclipses no dia 17 de setembro com o eclipse lunar em Peixes e agora fechando essa temporada de eclipses no dia 2 de outubro com o eclipse solar no signo de Libra. Então esse processo todo nós vamos sentir a reverberação dele e a resolução desses processos e a integração desses conflitos nos próximos 6 meses, né? Então é um momento aí muito positivo para a gente refletir com profundidade sobre esse momento na nossa vida. Então esse fenômeno traz uma profunda reflexão sobre questões associadas ao equilíbrio, ao nosso equilíbrio interior, Libra, a forma como nós nos relacionamos com o outro e a força desse inconsciente representado por essa lua que eclipsa esse sol, que traz informações e memórias antigas que precisam ser elucidadas para que elas sejam transformadas e ressignificadas. Então a gente pode dizer que o eclipse ele vem falar sobre um momento de intersecção, de confrontação entre o nosso inconsciente, representado pela lua, o nosso consciente, representado pelo sol, e todos esses conteúdos reprimidos que foram renegados ao plano do inconsciente, para que a gente pudesse sobreviver e que se tornaram aspectos de sombra que precisam ser conscientizados
para serem elaborados, para que assim deixem de atuar na nossa vida de forma negativa e limitadora. É um momento onde nós somos convidados a revisitar esse passado, representado também por esse nó do sul. O nó do sul sempre vai nos remeter ao passado e a questões que de alguma forma nós nos acostumamos a viver, mas que nós precisamos liberar para ir na direção de algo que nos conecte com o nosso empoderamento pessoal, representado pelo nó do norte, que agora está em trânsito pelo signo de Áries. Então, todas essas questões que ainda não foram trabalhadas no nosso inconsciente e que fazem com que a gente vá se afastando de uma conexão mais profunda com a nossa identidade, por medo de muitas vezes nos posicionar em relação ao outro, por medo de gerar conflitos dentro das nossas relações, ou por muitas vezes ter aprendido a se anular para ver o outro feliz, para atender a demanda e a expectativa do outro. Então, muito importante que nesse momento você reflita quais são as áreas na sua vida que foram influenciadas por esse desejo de paz, harmonia e equilíbrio a todo custo, como forma de aprovação social, que fez com que de alguma forma você fosse se afastando e se desconectando de você, da sua própria individualidade e da sua própria identidade, onde você foi se submetendo para atender às expectativas e os desejos do outro. O quanto é que você sacrificou a sua própria verdade para viver essa paz nas suas relações e o quanto disso agora precisa ser liberado para que você viva uma vida mais conectada com quem de fato você é. A conjunção de Mercúrio com esse eclipse, sendo Mercúrio o grande mensageiro, Hermes na mitologia grega, aquele que faz a ponte entre o nosso universo inconsciente e o nosso universo consciente. Esse trânsito e essa conjunção nos convida a olhar sobre como essas questões do nosso passado, associadas a essa tendência à submissão ao outro, nos faz com que a nossa comunicação seja influenciada por esses resquícios, esses padrões equivocados de comportamento. Ele nos sugere uma revisão da forma como a gente se comunica com o outro, para que essa comunicação ela possa sim atuar de forma diplomática, buscando integração entre opostos, entre o eu e o outro, para que a partir disso a individualidade possa se expressar, respeitando também as diferenças. E para além da comunicação e do diálogo interrelacional, nós também estamos olhando, a partir dessa conjunção de Mercúrio, para a forma como nós dialogamos com o eu que reside dentro de nós. Como você tem lidado com seus conflitos interiores? Como você tem buscado uma harmonização com o seu passado, com os diversos eus que residem dentro de você, com as diversas vozes da sua criança, do seu adolescente, do seu jovem adulto, da sua mãe, do seu pai? Como você tem se relacionado com essas vozes, com esses diversos aspectos que interagem com você e que muitas vezes tomam a frente em algumas situações da sua vida? Será que você tem vivido de acordo com a sua própria vontade, com as suas próprias ideias e com a sua própria visão de mundo, ou você está vivendo a partir dos ecos do passado, de vozes que não são suas? É muito importante que essa integração aconteça. Tem uma frase do Jung que fala o seguinte, eu até anotei aqui: o que não enfrentamos em nós mesmos acaba por se manifestar externamente como nosso destino. Muitas vezes nós conscientemente queremos algo, mas inconscientemente estamos buscando o contrário disso. Queremos viver relações que sejam positivas, saudáveis, mas nos conectamos com pessoas abusivas, tóxicas. Queremos uma vida de tranquilidade, de harmonia, de leveza, onde a gente possa acreditar em nós mesmos, mas internamente existe algo que nos impede de nos conectar com a nossa força e vivemos processos muitas vezes autossabotadores. A gente não pode falar de um eclipse solar que acontece em Libra sem falar do regente de Libra, que é a Vênus, que nesse momento está em trânsito pelo signo de Escorpião. Esse trânsito traz um quê de intensidade para todo esse processo, porque quando a gente fala de Vênus em Escorpião, a gente está falando do poder dentro das relações, o poder de dominar o outro, mas também o poder de se submeter à vontade do outro, onde nós vivenciamos conflitos e relações destrutivas
por medo de se posicionar, ou queremos ter o controle do outro também por medo de sofrer. Essa tendência à dominação e à submissão está também relacionada ao medo de ser trocado, ao medo de ser rejeitado, ao medo de não ser visto a partir da sua integridade, da sua totalidade, ao medo de ser traído, de ser trocado. Então, nesse sentido, a gente começa assim a olhar para muitas questões da nossa sombra associadas ao nosso ciúme, aos nossos apegos, à nossa dificuldade em deixar ir, em deixar que as coisas se transmutem, que as coisas mudem, em querer que tudo seja do nosso jeito. Então, esse momento expõe as motivações ocultas que nos levam a buscar harmonia a todo custo dentro das nossas relações e o preço emocional que a gente tem que pagar por isso. Um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é sobre a quadratura de Marte em Câncer com o eclipse, um aspecto de tensão. Então, Marte em Câncer, ele atua de forma a buscar uma proteção emocional. Ele se protege para não acessar conflitos ou situações que vão colocá-lo em contato com a dor, com feridas emocionais profundas, o que pode gerar muitas vezes até um certo retraimento, a não buscar o conflito por medo de viver essas situações muitas vezes delicadas. Esse aspecto também gera uma tendência a querer proteger o objeto, que muitas vezes nos conduz a situações muitas vezes tóxicas, abusivas e destrutivas. Quando a gente não quer olhar para a realidade dos fatos, ou seja, às vezes eu estou ali dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, mas eu não quero olhar para esse outro a partir da realidade daquilo que ele faz comigo. Eu prefiro olhar para esse outro a partir de uma projeção. Eu estou olhando para aquilo que eu gostaria que esse outro fosse, mas não para aquilo que ele de fato é. Isso pode acontecer também em relação às nossas memórias do passado, quando nós estamos às vezes ali vivendo um relacionamento difícil e a gente, quando olha para o nosso passado e vai elaborar a nossa história em relação à nossa mãe, ao nosso pai, às nossas vivências na infância, na adolescência, a gente floreia e não entende, ou o vínculo de fidelidade com o nosso passado, com a nossa família, nos impede de ver o quanto muitas vezes nós fomos negligenciados emocionalmente, nós fomos feridos, violentados, abusados, e como essas feridas que foram vivenciadas a partir desses eventos traumáticos no passado estão reverberando na nossa vida nesse momento. Então é importante que a gente confronte com coragem essas situações do nosso passado, até o presente das nossas relações, para que a gente entenda onde o medo de perder a segurança emocional pode estar direcionando a gente a agir de forma passiva ou de forma muito reativa dentro dos nossos relacionamentos. Alguns outros aspectos bastante interessantes que dão sustentação para esse momento, para a intensidade desse momento, é o grande trígono de água que acontece entre Vênus e Escorpião, Marte em Câncer e Saturno em Peixes. Quando a gente olha para o simbolismo da água, e acredito que isso vem aí como um grande aprendizado nesse momento, a gente percebe que a água, ela não pula etapas, ela não bate de frente com as situações, ela contorna. Quando a gente vê um rio que se depara com uma montanha, ele não vai passar por cima dessa montanha, ele vai contornar. Se ele encontra um buraco ou um grande abismo, ele não vai também sair voando ou construir uma ponte por sobre esse abismo, não. Ele vai encher aquele buraco ou ele vai simplesmente seguir o fluxo das coisas. Que a gente possa, nesse momento, aprender a deixar que as coisas fluam, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções fluam sem julgamento. Muitos de nós aprenderam a reprimir o seu emocional, a não olhar para a nossa sensibilidade e para o nosso universo interior. Esse é o momento sim para a gente acolher a nossa criança ferida, olhar para as mágoas, para os ressentimentos, para as angústias, para as nossas culpas, para os nossos remorsos e aprender a dar espaço, lugar para tudo isso dentro do nosso coração. A partir disso, a gente vai poder sim construir relações mais genuínas, relações que sejam prósperas, abundantes, onde o eu e o outro possam ser valorizados, possam ser respeitados, possam ser sim validados. Mas a gente não vai conseguir se relacionar com o outro se primeiramente a gente não aprender a se relacionar com o outro que reside dentro de nós, com
com a nossa história de vida, com a nossa biografia. É aí que está o grande aprendizado, é aí que está a nossa força. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, de comentar, me dizer se fez sentido para você, se é realmente isso que você está vivendo nesse momento. E para você que deseja um mergulho mais profundo no seu processo de autoconhecimento, hoje eu trabalho na linha da psicologia analítica, integrando também a astrologia terapêutica, a constelação familiar sistêmica e algumas outras metodologias terapêuticas, energéticas, num processo recorrente semanal. Então entre em contato comigo caso você queira iniciar o seu processo psicoanalítico, o link está aqui na descrição desse vídeo. E para você que deseja uma análise isolada de mapa astrológico de nascimento, revolução solar para entender a dinâmica do seu ano, de um aniversário a outro, uma análise de trânsitos, um planejamento astrológico, uma sinastria de casal, é só também entrar em contato comigo no mesmo link para agendar a sua consulta. Um forte abraço, um lindo eclipse para você, que seja um período de transformações muito positivas na sua vida e na sua jornada. Namastê.